Na questão número 1, eu tenho 2 vezes 5. 2 e o 5, tá? Um embaixo do outro, beleza? 2 vezes 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o 5 vezes o 2 ou o 2 vezes o 5, tá? Eu gosto de usar multiplicação, porque às vezes o aluno tem muita dificuldade, não gravou a tabuada ainda. O que eu faço? Eu penso em dinheiro. Eu faço assim, ó, eu tenho duas notas de 5 reais. Ó, vamos pensar assim, ó, eu tenho duas notas de 5 reais, então eu tenho 5 mais 5, né? Como fosse duas notas de 5 reais. Duas notas de 5 reais eu fico com 10, né? Então 2 vezes 5 é 10. Eu também posso fazer o quê? 5 notas de 2 reais. Então se eu tenho 5 notas de 2 reais, eu tenho 2 reais, mais 2 reais, mais 2, mais 2, mais 2. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 notas de 2 reais. 5 notas de 2 reais vai fazer quanto? Ó? 2, 4, 6, 8, 10. Então deu a mesma coisa, tá? Quando eu estou trabalhando multiplicação, tanto faz eu fazer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. A ordem do fator não altera o produto, tá bom? Então o que é isso daqui, ó? É a multiplicação. Então sempre eu indico o que? A gente pegar o menor número e multiplicar o maior. 2 vezes 5, que aí fica mais fácil. Ó. Se eu tenho duas notas de 5 reais, eu tenho 10. Se eu fizer o maior vezes o menor, eu vou sentir uma dificuldade maior. Ó. Pelo menos eu sinto, não sei vocês. Então a dica que eu deixo aí para vocês é essa. A gente pegar o menor número e multiplicar pelo maior, que é um jeito mais fácil, tá? Então 2 vezes 5, 10. Vamos para o exercício número 2. No exercício número 2 eu tenho o quê? 13 vezes 3, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz as outras contas, ó, alinhado pelas costas do número, ó, jamais eu posso botar 13 e o 3 embaixo do 1. Se eu botar o 3 embaixo do 1, vai ficar parecendo o quê? Como fosse 30. E eu não quero 30, eu quero 3. Então, ó, isso aqui está errado. Então, o 3 ele tem que estar perfeitamente embaixo do 3, para como se eu tivesse um alinhamento aqui, ó, uma paredezinha aqui no final do número, tá? E a mesma coisa, aqui não tem número menor. Aqui os dois números são 3. Então vamos pensar em dinheiro, apesar de não existir nota de 3 reais, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe nota de 3 reais, né? Então é só eu pensar em dinheiro que eu faço daqui, ó. 3 vezes 3, 3 vezes 3 é o quê? 9. Né? Se eu tenho 3, ó, 3 vezes, ó, o 3 vezes eu fico com 9, né? 3 mais 3, eu fico com um total de 6. 6 mais 3, eu fico com... Mais 3, eu fico com 9. Tá? Então, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Então, 3 vezes 3 é o 9. O 3 vezes é o 9. E agora, eu vou fazer quem? Vezes o 1. Tá? Eu faço vezes esse número de cima e depois vezes o da frente, ó. Então, 3 vezes 1, eu faço o quê? O menor vezes o maior. Então, é muito mais fácil eu fazer o quê? O 3 uma vez, que é o próprio 3, do que fazer o 1 3 vezes. Ó, 1 3 vezes. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 é um total de 3. É a mesma coisa. Mas eu, como eu falei, se eu pegar o menor e multiplicar o maior, fica mais fácil. Ó. Então, 1 vezes 3 dá o próprio 3. Então, coloco aqui na frente. Então, o resultado, 39. Beleza? Agora, vamos virar a folha aí, porque senão pode ser que não sobe espaço aqui. Então, vamos lá, continuando. Número 3. No número 3, eu tenho 25 vezes o 14, tá? Mesma coisa, alinhando pelas costas do número ali, que eu vou fazer. O primeiro eu tenho que fazer o 4 vezes o 5. 4 vezes o 5, o que eu indico? Fazer o menor vezes o maior. Pensa em dinheiro, ó. Se eu tenho 4 notas de 5 reais, ó. Vamos pensar, eu tenho 5, mais 5, mais 5, mais 5. O 5, 4 vezes, ó. Se eu tenho duas notas de 5, eu formo 10 reais. Duas notas de 5, eu formo 10 reais. E 4 notas de 5? 4 notas de 5, eu formo o número 20.
tá? Então, ó, é muito mais fácil eu fazer 4 vezes 5 do que 5 vezes 4, né? Botar o 4 5 vezes, eu acho mais difícil. Então, a gente coloca sempre o menor multiplicando o maior. Então, o maior é quem? É 5. Então, 5 4 vezes, eu formo o número 20. Só pensar em dinheiro. Se eu tenho 4 notas de 5 reais, eu tenho 20 reais. Então, 20 reais eu escrevo ele assim, né? 20. Então, o que eu faço? O último número, ele fica aqui embaixo. E o número da frente vai para cima do próximo número, igual aquela continha de mais, continha de menos, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, o resultado vai ser elevado lá em cima. Então, lembrando ó, que o número 20, ó, eu tenho o número 20 aqui. Quem é o último número? O 0, ele está embaixo. Por quê? Ele vai ficar desalinhado. Se eu escrever o número 20 assim, desalinhado, eu ainda consigo ver o número 20, né? Eu olhando dentro dessa caixinha aqui, eu estou vendo o número 20. Agora, se eu faço o inverso, ó, coloco o 0 lá em cima e o 2 aqui embaixo, ó, se eu botar dentro de uma caixinha assim, ó, eu não estou vendo o número 20 igual eu estou vendo aqui, eu estou vendo o número o quê? 0, 2. Então, eu desconfigurei o número. Então, ó, o número que vai ser elevado vai ser o quê? O número da frente, porque o último número ele vai estar aqui embaixo, tá bom? Eu primeiro faço ó, 4 vezes o 5. Depois de eu fazer o 4 vezes o 5, tem que fazer o quê? O 4 vezes o número da frente, ó. 4 vezes o 2. Então, quem eu penso? Eu penso qual que é menor, o 2 ou o 4? O 2 ele é menor, então é muito mais fácil eu fazer 4 mais 4, né? Do que fazer o 2 4 vezes, ó. 2 4 vezes eu acho mais difícil, é até mais longo, tem mais números, ó. Porque o 2 vezes 4, ele é 8. Assim como o 2 4 vezes, ele é 8 também, né? Ó, 2 mais 2 aqui eu formo um 4. 2 mais 2 eu formo um 4. 4 mais 4 eu formo 8, né? Então, ó, é muito mais fácil eu pegar o menor e multiplicar o maior do que eu pegar o maior e multiplicar o menor. Vai ficar uma conta mais longa, tá? Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E eu tenho esse número 2 lá em cima, ó. Quando esse número 2 está lá em cima, eu faço a multiplicação aqui embaixo e depois eu somo com aquele número que está lá em cima, tá? Então, quanto eu tenho aqui? 8 mais 2. 8 mais 2 eu formo o 10. Ué, mas por que esse número 1 não foi para cima do outro número? Porque não tem outro número, né? Você pode verificar aí que não tem outro número em cima. Por não ter outro número em cima, ele escreve aqui embaixo, beleza? E outra coisa aqui, ó. Quando eu estou fazendo 4 vezes 2, deu 8. Esse 2, ele se somou ao 8, então é como se ele tivesse caído, ó. Porque ele se juntou com o 8 aqui para formar o 10. Então, ó, esse 2, nesse momento, ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque ele já está dentro desse 10 aqui. Então, ele já caiu dali, ele já desapareceu dali. Para quando a gente for fazer a multiplicação do 1, aquele 2 não atrapalhar a gente lá em cima, tá? Aí agora, ó, como eu multipliquei o 4 pelos dois números, o número 1 ele também tem que multiplicar pelos dois números, tá? Primeiro, o último número ali, ó. O último número quem é? O número 5. Então, eu faço 1 vezes 5. Lembrando que é muito mais fácil eu fazer o número menor vezes o maior, né? Então, o 5, uma única vez. O 5, uma única vez, ele é o próprio 5. Então, ó, vai vir alinhado com ele ali, ó, alinhado. Ué, mas você deixou um espaço aqui, ó, não tem problema. É normal. Quando eu estou multiplicando 4, o primeiro resultado vem embaixo dele. Quando eu estou multiplicando 1, ó, o resultado vem embaixo dele ali. Fica realmente esse vãozinho ali, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o 1 vezes o 5. Agora eu vou fazer o 1 vezes o 2. Uma vez o 2 apenas uma vez, ele é o próprio 2, tá? Como eu estou fazendo nessa linha aqui, ó, 1 vezes 2, 2 na frente do 5, tá? Então, o que é isso daqui? Ó? Eu estou fazendo o número 1 multiplicando esses dois números, né? O número 1 vezes o quê? O 2 e o 5, ele é o próprio 2 e o 5, né? Então, ó, você repara que eu consigo visualizar, tanto que é o próprio 1. Tanto que eu penso que é a mesma coisa eu pensando em dinheiro. Ó. Se eu estou multiplicando 4 vezes 25, ó, o 25 4 vezes, né? Se eu tenho 4 contas de R$25, eu tenho um total de R$100, correto? Então, ó, o que é? Essa linha aqui, ó, de cima é a multiplicação do 4. E essa linha de baixo aqui, ó, é a multiplicação do 1, tá? É a multiplicação do 4 e a multiplicação do número 1.
Então vamos lá, ó. Depois esses números eles ficaram aqui separados, né? Eu tenho que juntar eles ali, ó. Então eu pego esses números aqui e somo. 0 mais nada, esse espaço vazio aqui é como se valesse nada. Tenho 0 mais nada, o próprio 0. Eu tenho 0 mais 5, 5. E eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3. Então o total do resultado do número 3 é 350, beleza? Essa é a resposta. 25 vezes 14, 350. Então, vamos virar a folha que a gente já escreveu bastante aqui também. Vamos lá, questão número 4. Na questão número 4 eu tenho 38 vezes 23, beleza? Então, 38 vezes 23. Eu tenho que fazer o quê? Pegar o último número e multiplicar pelo de cima. Então, ó, 8 vezes 3... eu tenho um total de 24. Ah, mas como você raciocina rápido assim? Eu raciocino assim, ó. Eu pego o 8, eu coloco o 8 3 vezes. O 8 3 vezes ele forma o 24. Essa prática aqui você só pega exercitando bastante, tá? Ó, então 8 vezes 8 mais 8, eu tenho um total de 16. E esse 16 eu somo com 8. 16 mais 8 eu fico com 24, tá? Então, lembrando, quando eu faço assim, sobra número para eu elevar, eu tenho que fazer, botar o quê? O último número eu coloco embaixo e o número da frente eu coloco em cima, tá bom? Então, ó, 24, ó, eu consigo visualizar o 24, ó, por mais que ele esteja desalinhado, eu consigo visualizar o 24. Agora, se eu inverter, colocar o número 4 em cima e o 2 embaixo, eu não estou vendo mais o número 24 aqui dentro, eu estou vendo o número 42. Isso aqui não pode, tá? Você tem que fazer do jeito que você ainda, de certa forma, você consiga visualizar o número. Então, o 4 ele fica embaixo e o 2 em cima do próximo número. Se eu peguei o 3 e multipliquei pelo 8, agora eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 3 da frente, tá? É sempre assim, ó, o último número pelo último e o último número pelo da frente. 3 vezes 3 dá 9, que a gente já fez anteriormente, né? 9 mais 2 eu fico com 11. Eu deixo uma dica aí para você, ó. Se você está com problema de soma, para visualizar que 9 mais 2 forma o 11, eu indico que assista o vídeo aí de 100 exercícios de soma, tá? Então você dá uma treinada nessa soma aqui para poder dar uma agilizada, tá? Porque o 3 vezes 3 é o quê? O 3 vezes, ó. 3 mais 3. Então, 3 vezes ele forma quem? O número 9. Não é 3 com 3 dá 6. 6 mais 3 dá o número 9. Show? Com mais 2, 9. Mais 2, que é o número elevado lá em cima, eu fico com um total de 11. E o 11 eu escrevo ele aqui embaixo porque não tem outro número aí na frente para eu escrever, tá bom? E agora vamos lá, eu multipliquei o 3 vezes esses dois números ali, ó. E esse 2 que foi elevado, eu acabei de escrever ele aqui embaixo, né? 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Então, esse 2 aqui, ó, ele desapareceu, porque ele já está incluso no 11 ali. Agora, vamos fazer o número 2. O número 2 eu vou multiplicar pelo último número também, ó. O 2 vezes o 8. 2 vezes o 8 é o quê? O 8 duas vezes, né? Qual a gente já tem aqui em cima, né? O 8 duas vezes é quem? 8 duas vezes é o 16. 8 mais 8 forma o 16. Então, 6 embaixo e o 1 em cima do próximo número, tá? E agora, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Mais 1, 7, né? O 2 vezes 3 é assim, né? 3 duas vezes. 3 duas vezes eu formo o número 6. 3 duas vezes é o 6. Com mais 1, 7. Tá? Então, ó, eu resolvi aqui, porque essa linha aqui, eu estou fazendo a multiplicação do 3. E essa linha aqui, ó, eu estou fazendo a multiplicação do 2. Prestando atenção no alinhamento, ó. Eu, quando multipliquei o 3, o primeiro resultado vem embaixo dele ali. Quando eu vou multiplicar o 2, ó, o resultado vai vir embaixo dele ali. Vai ficar esse vão aqui, ó. Então, ó, eu pego e
somo, beleza? Tenho 4 mais nada, eu fico com 4. 6 mais 1, 7. E 7 mais 1, 8. Então, um total de 874. Virando a folha aí para a gente fazer a questão número 5. Vamos lá, questão número 5. Na questão número 5 eu tenho 126 multiplicado por 55, tá? Então, ó, alinhado pelas costas aqui, pode ficar um vão na frente, não pode ficar um vão atrás, tá? Então, eu tenho 5 vezes 6. Eu vou dar um bizu aqui da tabuada de 5, tá? Vou pegar um papel aqui pra gente fazer essa tabuada de 5 aí, ó. Vamos lá. Como que a gente funciona a tabuada de 5? Ó? Vamos lá. 5 vezes o 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá o próprio 5, correto? 5 vezes 2 dá um total de 10, né? O 5 duas vezes eu faço o quê? O número 10. 5 vezes 3, total de 15. 5 vezes 4, um total de 20. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui só para você reparar uma coisa. Ó. Primeira coisa da tabuada que a gente faz é o quê? Se é a tabuada de 5, ele vai vir pulando em 5 e 5, correto? 0 mais 5, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, o próximo número que vem aqui vai ser o quê? O número 25, correto? 20 mais 5, 25, tá? E se eu colocar mais uma vez aqui, ó, do 5 vezes 6, o 5 vezes 6, 25, mais 5 dá o 30. Você repara uma outra semelhança aqui, ó, além dessa de 5 e 5, consegue visualizar? Se você não consegue, eu vou dizer para você agora, ó, é o que? Os números pares, ó, repara os números pares. Quais são os números pares? Que aqui eu visualizo o número 2, o número 4 e o número 6, né? Então, ó, quando for número par, a gente faz o quê? É a metade do número par acrescentado de um zero. Então, 5 vezes 2, quem é? A metade de 2 é 1. Acrescentada do zero faz o número 10. 5 vezes 4 é 20. A metade de 4 é 2. Acrescenta um zero. Tá reparando, ó? 5 vezes 6, a metade de 6 é 3. Então, 3 acrescentado do zero é o que? O resultado. Então, vamos lá. 5 vezes 7, 35. Qual é a dica para formar o 35? A gente tem que saber o que? Vezes o 8. Ó. Vezes o 8 é o que? 40. Não é? Quem é o 40? É o 8 pela metade, que é o 4, acrescentado de um zero. Ah, mas e o 7? Qual é o macete? O macete é o seguinte, ó, se o 8, a metade dele é 4, o 6, a metade dele é 3, e ele anda em 5 e 5, o 7 está entre os dois, então entre os dois, 35. Né? Então, se eu faço aqui, ó, 5 vezes o 10, 5 vezes o 10, quem é? É a metade de 10, que é 5, acrescentado de um zero. Né? 5 vezes 10 é 50. Então, e o 9 que ficou ali no meio? É quem entre a metade de 40 e 50 em relação a 5 é o que? 45. Então, eu acabei de descobrir quem? O número 9. 5 vezes 9 é 45. Isso daí se repete de várias formas. Eu quero fazer o quê? 5 vezes o 12. Ó. 5 vezes o 12. Qual é a metade de 12? A metade de 12 é o número 6. Então, 5 vezes 12 é o quê? 6 acrescentado de um zero. Tá? Isso daí você faz por várias vezes. Ó. 5 vezes 20. Eu quero saber 5 vezes 20. Qual é a metade de 20? Metade de 20 é 10. E se eu acrescentar um zero. Pronto. Agora, ó, 5 vezes 22. 5 vezes 22 é quanto? Metade de 22 é 11. Eu acrescento um zero. Né? Se 5 vezes 20 ele é 100, o 5 mais 2 vezes é o 110. Tá? Agora, se eu quero saber o 5 vezes o 15.
5 vezes o 15. Aí 5 vezes o 15, o que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que lembrar o 5 vezes o 14 e o 5 vezes o 16. Ou um ou outro, tá? Ou antes, ou anterior, ou pós. Por quê? O anterior, 14, ó, 5 vezes 14 e 5 vezes 16. 16, a metade de 16 é 8. Então, é um 8 acrescentado um 0. Então, e os 14? A metade de 14 é 7. 7 acrescentado um 0. E o 15, entre o 80 e o 70, eu tenho o número 75, tá? Então, ficou essa dica aí. Daí, você pode treinar de várias vezes. Você pode aumentar o número também, né? Então, tipo aqui, ó, 5 vezes 60. Você vai fazer o quê? Metade de 60 é 30. E você acrescenta um 0. Então, 300. 5 vezes 60, 300. É uma técnica que você pode fazer, tá? Porque quando a gente for fazer aqui, ó, a multiplicação de 5, ó, fica mais fácil, ó. Por quê? 5 vezes 6. 5 vezes 6 eu lembro, ó. 5 vezes 6 é o quê? Metade de 6. Metade de 6 é o 3. Eu acrescento um 0. Então, 5 vezes 6, 30. 0 embaixo, 3 em cima. Tá? Agora eu tenho 5 vezes 2, ó. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é o quê? É a metade de 2. Metade de 2 é 1. E eu acrescento um 0. Então, 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Beleza? 5 vezes 1. 5 vezes 1, ele é o próprio 5, né? Tabuada de 1 é moleza. É o próprio 5. O 5 apenas uma vez. É o 5. Então, ó, 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Se eu multipliquei esses números de cima por 5, eu não preciso multiplicar de novo esse número aqui por 5, porque são os mesmos números, é só eu repetir essa linha. Só tem que me atentar para uma coisa, ó, quando eu estou multiplicando esse 5, o resultado vem alinhado com ele. Mas agora, ó, quando eu vou multiplicar esse 5 da frente aqui, ó, ele tem que vir alinhado com ele. Então, esse número aqui, 630, ele tem que começar embaixo do 3. Ó. Então, 0, 3, 6. Conta de mais para eu juntar todo mundo, né? 0 mais 3, 9 e 6, beleza? Então, deu o resultado de 6.930. Show? Espero que tenha ajudado aí. Vamos para o número 6.